Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos fazer o nosso terceiro e inacreditável debate sobre a aula 5. Nunca antes na história desse país uma aula teve tantos debates assim, fora o material de apoio. Eu confesso que eu já estou ficando sem argumentação para ajudar vocês, né? Porque todo o meu arsenal pedagógico eu acredito que eu já tenha queimado nesses últimos dias, mas vamos lá. Hoje a gente vai inverter um pouco os trabalhos. Eu preciso de vocês, com sinceridade, por favor, que vocês se manifestem. Quem aqui ainda não conseguiu, não sabe o que é risco inerente, risco de controle e risco de detecção. Sejam sinceros. Hum, tá bom. Mais alguém aí quer falar sobre o risco? Hum. É impossível. Pelo contrário, você sempre tem os três. Pois é, não, aí são os três mosquiteiros. E ainda tem um quarto risco ainda, que é o impacto, o risco de impacto na gestão. São esses três, esses quatro andam juntos. Então, depois ao final eu vou fazer até uma ressalva, que tem gente utilizando aí tabela as entidades que já utilizam. E se você tem segurança daquilo que você está fazendo, parabéns para você. Mas eu estou vendo gente pegando aí tabela do TCU, aplicando matriz de risco versus probabilidade, é, sem fazer, sem fazer os ajustes. E o que acontece com isso? O TCU, ele tem todo um espectro, tem todo um estudo lá para para trabalhar com aquele tipo de matriz. Aí você pega aquela matriz do TCU in natura e traz para você todas as probabilidades que ali estão inseridas, mas o que acontece? Para cada situação a probabilidade é diferente. Se você não tem mapeado isso, como é que você sabe que a probabilidade de ocorrer aquilo é aquela que o TCU tá te apresentando, se a probabilidade é inversamente proporcional ao risco? Não é isso? A probabilidade não é inversamente proporcional ao risco? Todo mundo concorda? Né? A probabilidade de ocorrer alguma coisa errada não é inversamente proporcional ao risco, não, desculpe, é o controle? Não é isso? A probabilidade de alguma coisa dar errado, tá? Eu, Edson, eu tomo conta aqui dos meus negócios tudo direitinho. Controlo horário, controlo aula, controlo tudo. A probabilidade de eu perder uma hora ou de eu perder uma aula é pequena, né? Já tem professor que não, tem professor que chega na sala, não organiza material. Aí ele vai fazer o quê? Aí ele começa o dia que ele está sem vontade de dar aula, ele vai, coloca um tema lá e começa a querer conversar sobre aquele tema. Aí você vê logo que o cara não preparou aula, não tem nada. O risco daquilo dar errado é bem maior do que quem organizou todo o material. Então, obviamente, a probabilidade de algo dar errado é inversamente proporcional ao risco, ou ao controle, ou seja, quanto maior o controle, menor a probabilidade daquela incidência. Então, como que você vai pegar uma matriz e aplicar erga omnes, ou seja, para tudo, se você não tem sequer a mensuração do controle no seu trabalho? Para quem aplicou e demonstrou que o controle é médio, é prévio concomitante, ou é alto ou é baixo, beleza, mas tem gente que está soltando a tabela lá, então aí fica difícil, aí me ajuda que eu te ajudo, porque aí eu fico olhando lá e falo, tá, mas de onde é que estão surgindo esses números? Esses números estão embasados em quê? Né? Então isso aí é só um preâmbulo para a gente começar a entender. E eu coloquei lá, coloquei alguns textos lá, não foi em tom de briga nada, mas em tom de orientação. Planejamento não é brincadeira. Você pega um planejamento para fazer, você tem que saber
tudo com segurança o que você está inserindo naquele documento. Você não pode colocar nada ali que você não tenha justificativo para aquilo. Quem já apresentou monografia, tese de mestrado, tese de doutorado, artigos para publicar em revista científica, sabe. Você vai passar por uma banca e o cara vai te pegar no quê? Vai te pegar justamente naqueles pontos que ele sente no texto que tem uma fragilidade que está solto. E aí é a hora que você começa a bater queixo lá e perde na avaliação, perde na seleção do procedimento de auditoria. Por quê? Porque você está colocando informações ali que você não tem segurança. Então é o que a gente sempre fala. Trabalhe com o grau de maturidade da sua instituição. Se você está começando agora, não queira inventar. Pegue aquele roteirozinho básico, que aquilo ali é muito elementar que eu dei, preencha aquilo ali. Olha o Valdeixo vivo aí. Preenche aquilo ali, pá, opa, entrega. Não, não tá bom ainda, falta isso vai complementando e vai alimentando. Agora, não queira partir assim, não, tá. Queira partir de suposições ou de trabalhos pré-existentes e tal, porque é extremamente arriscado. A menos que, como teve o caso de alguns aí, que já dominam, já exercem atividade com razoável garantia, então eu nem entrei nesses pontos de estruturação de matriz, nada, porque se o cara aplica lá no trabalho dele, se você for questionar agora, vai até gerar um certo conflito, um certo atrito. Então, meu interesse não é esse. Meu interesse aqui é disseminar conhecimento, mas em todos os trabalhos eu faço questão de, embora validá-los, alertar quanto a esses pontos, porque existem fragilidades ali que cedo ou tarde vão ocorrer. Mas tá, vamos entrar então efetivamente no nosso assunto. Essa atividade da aula 5, ela tem correlação direta com as aulas 1, 2, 3 e 4. Deixa eu dar uma olhada aqui, tem alguém chamando aqui? Ah não, mas não é para mim não. Ah tá, é Daniele chamando aqui. Espera aí, vamos ver aqui. Permitir. Pronto. Vou voltar lá para a apresentação. Voltamos a ver aí a tela, Valdeir, que sou meu fiel escudeiro. Tá na tela? Tá? Beleza então, muito obrigado. Então vamos só voltando aqui, recapitulando aí, Daniele, bem-vinda. Já está em 250%, mas eu vou ler o texto para vocês, já está em 250% aqui, só se eu fizer isso aqui, quer ver? Mas não tem nem como aumentar mais isso. É porque eu só fiz uns recortes aqui, porque na verdade isso tudo está lá no documento de vocês. Eu só reproduzi aqui para não me perder na fala, que hoje eu estou meio fora de sintonia, então pode acontecer que eu me perca no meio do caminho e não consiga passar ipsilíteres tudo que eu estou falando. Melhorou aí, Sandra? Estão vendo a tela? Então vou tocar, hein? Tá. 3 pontos importantes é o que a gente mais está pecando no trabalho. O trabalho se resume a quê, basicamente? A você fazer uma apresentação da entidade. Primeiro ponto. Identificar qual é o escopo, ou seja, o trabalho que você vai fazer, tudo vinculado àquelas questõezinhas básicas que a gente fez lá. Terceiro ponto, elaborar as questões e identificar o risco para cada questão que você está apresentando ali. Tá, você vai analisar alguma coisa, você não pode sair sem se preparar, sem saber que tipo de risco aquela atividade traz para a entidade. E o que é o risco inerente? Vamos ver aqui, ó. Já peguei, vocês têm isso lá, mas já peguei de outra fonte também, da ISAI, do TCU lá, só para validar. Agora, como é que isso se dá? Se vocês pegar os textos, as linguagens são muito técnicas e voltadas para a área de auditoria, então muitas vezes acaba mais prejudicando do que ajudando o entendimento. Mas vamos lá. Em geral, o risco de auditoria depende dos seguintes componentes: risco de distorção relevante, que consiste do risco inerente e do risco de controle. Tá? O que é o risco inerente? A suscetibilidade da informação sobre o objeto a uma distorção relevante, pressupondo que não há controles relacionados. Tá? Alguém consegue inferir algo disso aí para mim? Traduzir isso aí numa linguagem simples para mim? Obrigado pela colaboração. Vamos lá. O que ele está dizendo aqui com isso? Ele está dizendo que o risco inerente
é aquele que você deve avaliar dentro daquela atividade se não existir nenhum controle. O laissez-faire, laissez-passer lá do francês. Deixar passar, deixar acontecer. Se ligar o botão do F lá, o que acontece com isso aqui? Esse é o risco inerente. E eu vou mostrá-lo daqui a pouco. O risco de controle, o risco de que uma distorção relevante possa ocorrer e não ser prevenida ou detectada e corrigida no momento apropriado pelos controles relacionados. Tá. Vamos pensar aqui, ó. O risco inerente, ele está intimamente ligado, ó, ao controle. Ao controle, óbvio. O risco inerente é o risco de eu parar na beira de um precipício e não ter uma corda me segurando. Qual é o risco de eu cair ali, se eu ficar na ponta me balançando ali? O risco é altíssimo. O risco inerente de um cara se pendurar no morro e ficar olhando para baixo, o risco dele cair é altíssimo. Já se eu tenho um controle sobre aquilo, ou seja, eu amarro uma corda na minha cintura, estou exercendo controle sobre aquilo, o que vai acontecer? O risco inerente vai acontecer o que com ele? Vai ser mitigado, ou seja, o risco inerente é inversamente proporcional ao controle que a gente aplica. E isso eu vou voltar daqui a pouco. O risco de auditoria é uma função do risco de distorção relevante e do risco de detecção. E o que é o risco de detecção? O risco de que o auditor não detecte uma distorção relevante. Tá, vamos lá. Se eu vou auditar uma entidade e eu sei que ela tem controle prévio e controle concomitante, o meu risco de detecção é alto ou é baixo? Vamos, gente, vamos pensar. Perfeito, bingo. Maravilha. Por quê, gente? Porque já tem fazendo um controle prévio para mim. Eu já vou pegar aquilo mastigado. Então, o risco de detecção, olha só a correlação. O risco inerente é inversamente proporcional ao risco de controle. E o risco de detecção é inversamente proporcional ao controle. Quanto maior o meu controle, menor o meu risco de detecção. Estão entendendo isso? Alguém tem dúvida aí? Alguém viajou na maionese aí no meio do caminho? Hum, 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 hum. Vai haver. Não, risco? Isso, isso. Hum, uhum, hum. Perfeito, perfeito. Tá. E se, só um minuto, e se, pois não, pode completar, desculpe, desculpe, eu achei que você já tivesse encerrado. Tranquilo. Tá, só um detalhe, não existe atividade sem risco. Sempre vai existir um risco residual. E o que é o risco residual? É aquele risco que, por mais que você exerça todo o controle, você não vai conseguir mitigar. Não, não, risco residual, ele não pode, ele deve ser aceitável, porque se o risco residual, ele extrapola um percentual mínimo que pode comprometer a gestão, então ele deixa de ser um risco residual e ele é um risco iminente. Você entendeu, Heloíse? Toda auditoria não, toda atividade envolvida, não, toda atividade, não, o risco inerente está ligado à atividade, ao escopo. O risco inerente está ligado ao escopo. Você está entendendo? Ao escopo. Beleza? E o risco inerente é tanto maior quanto menor é o controle. Perfeito, tá aqui, ó, ele está dizendo, não sei o que estou dizendo não, é o ISAI e o TCU, quer ver aqui, ó. Aqui, ó, só para... Hum, tá.
Nós vamos chegar lá daqui a pouco nisso, mas prossiga. Não, não, não consegue detectar, ok, Sandra, ficou claro? Vamos avançar, eu vou voltar nisso daqui a pouco. Essa aula... Não entendi sua pergunta, volta aí. O risco residual, ele sempre deve ser aceitável. Se ele não é aceitável, tem alguma coisa errada aí. Você tem que mitigar ele até que ele se torne aceitável. Porque como é que você está deixando um risco iminente dentro da sua gestão? Você está deixando a porta aberta para o ladrão entrar, não é isso? Se você tem um risco, por exemplo, você sabe, ó, um exemplo esdrúxulo aqui, eu vou chegar nos exemplos mais práticos daqui a pouco. Você sabe que na sua empresa você tem um cara lá que, embora não tenha sido provado e por isso ele não foi demitido, mas que ele já desviou mercadorias da entidade, ok? Você pega, coloca esse cara para controlar um estoque de diamantes e você não tem controle sobre aquele estoque de diamantes, né? O risco está altíssimo aí, você não está mitigando esse risco residual, você tá, não é um risco residual aí, é um risco iminente. Agora sim, você afasta o cara do setor, né? Ele vai lá em visitas esporádicas naquele setor, mas toda vez que ele vai lá, ele é revistado na entrada e na saída. Digamos que não fosse pedra preciosa, porque não tem um detector, mas digamos que fosse chips de computador e tivesse um detector de metal. E toda vez que ele entra, passa o detector de metal e passa na saída. Então você está com risco residual, porque ele pode dar um jeito lá de inventar alguma coisa para passar pelo detector de metal, ou se mancomunar com alguém, com um cara que usa o aparelho, para na hora que o cara for passar no bolso, ele apertar o botãozinho e desativar o leitor. Você está entendendo? Você tem um risco residual, mas você mitigou esse risco. Ficou claro? Hein, Sandra? Tá, agora vamos aqui, ó. Tá, ó. Vocês lembram que lá na aula 1, nós vimos que o risco é inversamente proporcional ao controle? Todo mundo lembra disso, não lembra? E de que risco eu estou falando? Não, eu estou falando de risco, não é risco. Risco inerente, risco de detecção, risco de controle, são todos os riscos. Aqui, ó, ele está dizendo que o controle é inversamente proporcional ao risco. Por que controle? Porque o controle não é só prévio e concomitante. O controle ele é prévio, concomitante e a posteriori. Então, quando eu falo de controle aqui, é lato sensu, é o controle em si, em todas as fases da cadeia do processo de atividade ou projeto. Então, eu estou falando de um controle como um todo, ok? Então, e aqui o que esse gráfico está dizendo? Eu falei umas 1000 vezes para o pessoal olhar, mas leram e não entenderam. Que o risco é inversamente proporcional ao controle. E que risco é? Qualquer risco. Qualquer risco. Se aparecer o novo risco lá, o risco YJZ, ele vai ser inversamente proporcional ao controle do mesmo jeito. Isso a gente não pode esquecer. E é isso que o quê? E é isso que esse quadro está dizendo aqui, ó. Isso que esse quadro está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo que, ó, o risco inerente é a possibilidade dele ocorrer, pressupondo que não haja o quê? Controles. Se não há controle, o risco vai acontecer. Ok? Tá, vamos tocar o bonde então. Aí beleza, então agora vamos trabalhar agora entendendo, vocês estão pensando que não existe, pode ser que não exista, mas em regra, para toda situação, existe risco inerente, risco de controle e risco de detecção. Eles não são excludentes, né? Eles não são
Mas é por isso que eu falo lá, é por isso que eu falo, e em 99% dos trabalhos eu estou devolvendo por conta disso. O risco é alto. Que risco é alto? Vocês não estão me dizendo que risco é alto. Outra coisa, vocês estão confundindo risco de auditoria com risco de impacto na gestão. Quando vocês estão colocando ali que aquele risco é alto ou risco é baixo, vocês pegam aquelas matrizes lá de só um minutinho. Vocês pegam lá aquelas matrizes de TCU, de CGU, de tudo que termina com U lá. É isso, vocês estão dizendo ali, aquilo ali, aqueles trabalhos de TCU e CGU são análise de gestão, impacto de gestão. Mas para você analisar o impacto de gestão, por trás disso você teve que verificar todos os riscos inerentes de detecção e de controle. Vocês estão dizendo para mim que o risco de impacto na gestão é alto, sem antes avaliar o risco de controle, o risco de detecção e o risco inerente. Por isso que eu estou devolvendo os trabalhos, porque está solto, não tem amarração. Qualquer técnico da área que tem o mínimo conhecimento disso vai pegar o trabalho de vocês e vai falar: vocês tomaram esse curso onde? Pô, o cara não falou que isso aqui não tem correlação nenhuma? Então, é por isso que eu fico pegando no pé. E volto a dizer, daqui só sai quem domina o tema e os assuntos. Não adianta, se me mandar 1000 vezes errado, eu vou devolver 3000 vezes errado, até estourar o prazo e o cara ser eliminado, mas não vai passar enquanto não fechar o raciocínio. Não quero nada do outro mundo, eu quero algo factível, que seja compreensível e, sobretudo, que vocês entendam o que estão fazendo. Fazer por fazer, aí ia pegar esses outros cursos aí, que com 2 semanas o cara te dá o certificado, auditor aeroespacial e pronto. Vocês estão aqui há quase não sei quantos meses aqui para ficar querendo se enganar em tese, não faz sentido. E eu não vou deixar isso acontecer de jeito nenhum, até porque meu tempo é precioso demais. Mas vamos voltar lá. Vamos analisar aqui, olha, uma conta bem simples de avaliar, que é estoques, bem imóveis e estoques, tá? Eu tenho lá uma entidade que tem meus bem móveis, a cadeira, a impressora, tem uma mesinha lá que todo mundo adora, aquela mesinha, que na hora de montar processo com ela, todo departamento quer aquela mesinha, porque você coloca os processos lá, ela já vem com a guilhotina, você já ajuda, já corta o papel, ela vem acoplada com a furadeirazinha de encadernação, então é o suprassumo. E só tem uma mesinha lá que é de 1911, quando o contador preenchia livro razão na munheca. Então, mas é uma mesinha que funciona e todo mundo quer essa mesinha. Guardem ela porque a gente vai precisar. E lá a gente está analisando lá nessa entidade, ele tem essa mesinha que é para a organização dos processos, que ela já, o valor residual dela no balanço é de R$ 1, não serve mais para nada, ela é de 1911, como eu falei, mas que ela tem um valor sentimental, digamos, muito grande. E tocando além disso, o que acontece? Essa empresa que ela trabalha com produtos de várias naturezas, é um Amazon da vida aí. Ela tem desde parafuso para turbina de avião, para prender turbina de avião, a drone de última geração, a sensor infravermelho, então ela tem uma série de produtos lá, né? E aí vamos avaliar os riscos inerentes desse estoque. Só recapitulando para mim, qual é o que é o risco inerente? Vamos recapitular, vamos começar do zero. Ah, não, tá repetitivo, isso tá chato, mas eu preciso que seja assim. O que é o risco inerente? Alguém pode dizer para mim? Bora, gente, vamos. Já esqueceram? Perfeito. Não é que não tem controle. O risco inerente é porque, em tese, é porque não tem controle, mas o risco inerente, como eu disse, é o laissez-faire, laissez-passer, é deixar passar, deixar acontecer. Se você deixar aquela ação, aquela atividade, aquele projeto, ou aquele bem lá, sem ninguém controlar, o que pode acontecer com ele? Tá entendendo, Sandra? É assim que você mensura o risco inerente. Se não existisse controle, o que aconteceria com ele? O que poderia acontecer com ele? Tá. Olha lá, já está aqui o primeiro, ó. Furto de bens, né? Não é um risco inerente? Se você tem estoque de peças caríssimas, né? Ah, tá. Uma pecinha, um chip daquele cobiçado no mercado, tá bom. Vamos falar um HD desse SSD aí, né? Esses SSD agora aí, de 2 TB, R$ 2.500. Cabe no bolso. Ou na bolsinha da mulher lá, que ela gosta de carregar, em vez de carregar aquele HD externo horrível, ela agora vai com aquilo lá, 2 TB, tem música para ela dançar e 5 anos sem parar. Tá,
Tá. Qual a probabilidade, se não tem controle de um, não tem controle na entrada, não tem controle na saída, não tem inventário, não tem nada, de todo dia uma menina daquela, um rapazinho daquele menos afortunado e menos ajuizado, colocar no bolso e levar? Não é isso? Não é? Não tem um risco inerente para isso, de furtar o bem? Tem, tá. Qual é o outro risco que pode acontecer? Alocação incorreta de bens, transferências não registradas. A mesinha maravilhosa, ela está alocada lá no almoxarifado. Só que o pessoal da auditoria tem muito trabalho e ficou com aquela mesa para eles lá. Beleza? E ninguém registrou, ninguém nunca mais cobrou aquilo. Aí tá, o pessoal da auditoria tá, não, vamos ter multirão e fulano de tal vai ficar por conta da encadernação. Tá, então, como ele não precisa trabalhar aqui, a gente tá sem espaço, você leva a mesa para casa e faz o trabalho lá. Beleza? Tá, a mesa vai e fica para lá. Ok? Então, alocação incorreta de bens, se você não tem controle, pode acontecer. Isso a gente conhece muito quem trabalha em qualquer entidade aí que tem o mínimo de controle patrimonial sabe. O cara chega lá, tá, pega uma cadeira, leva para o outro departamento, não devolve a cadeira, não é isso? Mas o quê? Não escutei, desculpe. Hum. Sim, mas é isso que eu ia falar. Você tem que fazer a carga do bem para quem de direito. A carga é quando você transfere o uso do bem de um servidor, de uma unidade, para outra. Você precisa fazer a carga. Não estou dizendo que é proibido levar. Mas, ó, eu coloquei bem aqui, ó, alocação incorreta de bens, transferências não registradas. Ou seja, o bem saiu, foi de um lugar para outro e não houve a transferência. Controle físico e contábil incorreto. Pode acontecer. Pois não. Uhum, 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 uhum. Tá vendo aí? Pois é. Então, voltando aqui. Calma. Pois é. Tá. E nesse momento eu não estou nem avaliando o grau do risco. Eu só estou querendo que a gente entenda para a gente ver que se tem um não tem o outro, tá furado. Vou derrubar a tese de vocês daqui a pouco. Controle físico e contábil incorreto. Tá, se não existe o controle físico, né? Ou seja, se está mudando bem de um lugar para o outro e ninguém está controlando, não tem controle físico. Controle contábil incorreto do bem. Muitas vezes o bem ele já chegou ao seu limite de depreciação e mesmo assim ele está contabilizado lá por 1.500.000, sendo que o valor residual dele, se devidamente depreciado, seria de R$ 1. Ok? É um risco altíssimo, porque você está maquiando o seu balanço patrimonial. Isso é uma questão mais contábil, mas como tem gente dessa área que é importante a gente ressaltar. Fechando esse entendimento, que eu não vou voltar nisso. Risco inerente está claro? Bom, toda vez que o silêncio preponderar é porque eu entendo que seja. A hora de tirar dúvida é essa. Vamos lá agora. Bens móveis e estoques. Risco de controle. A primeira coisa que eu vou fazer antes de avaliar risco de controle, gente, saber se o controle existe. Lembra que eu falei lá, a matriz é só lembrar, gente, e entender as coisas, organizar as informações para você aprender a correlacionar e ver a utilidade das coisas. Tempo é escasso. Eu jamais iria ficar perdendo tempo organizando aula, demonstrando gráfico, se eu percebesse que aquilo não era importante. Eu ficava só conversando com vocês aqui, levando no mole e pronto. Chegava lá, a monitoria avaliava o trabalho, dizia que estava ok, parabéns, cumpri minha carga horária lá, meu compromisso institucional com a fundação lá, com a entidade, e pronto. Ó. Vocês queriam que um colaborador, tá? Fui lá, fiz meu papel, fiz minha propaganda, tô tranquilo. Mas não, eu faço gráfico, eu apresentei matriz, e lá na matriz a gente viu que tem um índice de verificação se o controle é prévio, se é concomitante, não tem tudo isso lá? Então é óbvio que a gente tem que começar a correlacionar risco com aquelas matrizes, entender a coisa para a gente construir conhecimento. Se eu vou só empurrando informação e vocês não digerem a informação, não interpretam a informação para poder aplicar na vida prática, não tem sentido nenhum a gente ficar perdendo tempo com esse curso. Vamos arrumar outra coisa.
coisa para fazer, porque não é assim que funciona. A gente tem que aprender por muito tempo e a gente passa pela faculdade levando com a barriga para finalizar o curso. A gente não gosta da disciplina, a gente estuda porque tem que estudar. A gente faz após porque a gente precisa de mais 5% no nosso contra-cheque e tal. Mas chega uma hora que a gente tem que botar o pé no chão e falar: não, eu vou fazer isso aqui porque realmente eu quero aprender e não porque eu quero mais um certificado da EGP, porque a EGP todo mundo conhece aí, conhece o Edson, conhece o pessoal da equipe, sabe que se tem um certificado da EGP é porque o cara tem talento, né? O cara passou, não é nem que tem talento, não sei se tem talento, mas o cara passou e por esforço próprio ele conseguiu atingir aquele objetivo. Então é isso que a gente tem que entender, separar um tempo, estudar e aproveitar a coisa. Se você está estudando e está vendo que aquilo não tem nada a ver, é o caminho dos demais lá que fizeram. Vamos arrumar uma coisa que dê prazer da gente fazer. Que fazer só por obrigação e para cumprir uma meta e para pegar o certificado no final não faz sentido. E nesse caso nosso aqui especificamente, muito dificilmente você vai conseguir obter êxito até a gente ainda está na quinta etapa. Até a 10ª, muita lágrima vai rolar ainda. Então, se você não tiver essa base aqui, pelo amor de Deus, vocês vão chegar vocês não vão sair dessa, e se chegar na sexta, vocês vão sair, não tem jeito. Então botar o pé no chão e falar: não, eu quero estudar, eu quero entender, ou então pronto, vamos cuidar de outra coisa, vamos aproveitar aí que a pandemia está acabando e vamos para a praia, porque senão não vai funcionar. Estou falando com sinceridade para não ficar chateado comigo. Muitas vezes o cara falou lá que eu era arrogante, que eu era preponderante, que eu era boçal, que eu era preponderante, não, que eu era arrogante, que eu era boçal, que ele falou um monte prepotente, exatamente, uma série, não importa, não importa, tá. É porque quando eu entro, mas eu também não tenho chamado nenhum aqui no momento. Pede para ela chamar de novo. Tá? Na hora que ela estiver entrando, você me avisa, que senão, velho é assim, se ele parar no meio do caminho, ele perde o raciocínio. Mas então vamos voltar lá ao nosso enfoque agora. Tá. Risco de controle. Nós já entendemos risco inerente. Vocês me disseram que no entendimento de vocês, se existisse um, não existia o outro. Mas vamos lá. Tá. Recapitulando, disponibilizei matriz EGP, disponibilizei gráfico de risco, disse que quando tem controle total, o risco é 0,5, quando só tem um ou outro é 0,7, quando não tem é 1. Gente, aquilo ali foi estudado, foi trabalhado em mais de 55 mil processos, aquilo ali não caiu de paraquedas. Tá, acho que agora é ela, né? Vamos ver se é. Ardicema, boa noite, seja bem-vinda. Você está pegando aqui o bonde andando, aí depois você vê o início da aula para tentar entender melhor, ok? Então, voltando aqui, pessoal. Existe controle prévio ou concomitante? Porque no momento que a gente está analisando especificamente esse risco de controle, eu como auditor não estou colocando aqui o risco a posteriori. Porque o risco a posteriori eu estou fazendo agora, né? O risco posteriori é o ladrão já entrou, já assaltou a casa, não tem mais jeito. O que eu estou falando aqui é de controle prévio e concomitante. É daquilo que vai mitigar o quê? Vamos lá, gente. O que vai mitigar esse controle prévio e concomitante? Pelo amor de Deus, alguém. Oi? Que risco? O risco inerente, gente. O risco inerente, não é? O controle prévio e concomitante vai mitigar quem? O risco inerente. Então, como é que se tiver o risco inerente não tem o risco de controle? Uai, não entendeu o quê? Vamos lá. Vamos lá. Se eu tenho controle prévio, o meu risco inerente, ele é X, né? Não, se eu não tenho controle, meu risco é X, beleza? Se eu tenho controle prévio, meu risco é X menos 1, correto? Se eu tenho... Vai minimizar? Não, então, X menos 1 está minimizando. Se eu tenho um controle prévio concomitante, meu risco inerente é o quê? X menos 2. Não é isso?
Não alcançaram ainda? Se não entendeu, diga. Não, não se ligue nos exemplos, não. Se ligue só na frase que eu falei. Não, não, não. Risco de controle eu não falei ainda não. Eu estou falando só, eu tô só falando do controle, do controle em relação ao risco inerente. Só grave isso, Sandra, para a gente construir o conhecimento e correlacionar que existe o risco inerente e vai existir o risco de controle, mas no momento eu não estou tratando do risco de controle. Eu estou apenas, são faixas diferentes. Vamos primeiro focar no risco inerente. O risco inerente é inversamente proporcional ao controle. Beleza, matei aí. Agora eu vou começar a trabalhar com o meu risco de controle, que já é outra coisa. O controle ele combate o risco inerente, mas o controle mal feito me gera um risco de controle. Tá, matei lá. Se eu tenho controle, eu mitigo o risco inerente. Fechou aí, anote isso aí. Se eu tenho controle, mitigo ou diminuo o risco inerente. Beleza. Quanto maior meu controle, menor meu risco inerente. Beleza. Só que, qual o grau, matriz EGP, qual o grau de controle que você tem? Quanto maior o grau de controle você tiver, menor será o risco de controle e menor será o quê? O risco inerente, gente. Pronto, amarrou isso aí? Amarrou, Sandra? Sandra sumiu, Sandra desligou o computador. Mas não tá matutando ainda. Tá, a gente volta. Não, é pior que. Não, pior que não dá para avançar sem, sem, sem entender isso aí. Não tem como avançar. Porque senão a gente vai cair na mesma vala rasa que a gente está agora e isso eu não quero. Tá. Gente, é o seguinte. O risco inerente é eu não, no caso, eu não ter controle sobre nada, ok? O risco inerente, ele é menor tanto quanto maior for o meu controle. Beleza. Morreu e saiu uma faixa, esqueça isso. Anota lá. O risco inerente, ele é mitigado pelo controle, ok? Quanto maior o controle, menor o risco inerente. Beleza. Só que o meu controle, ele também tem um risco. Ele também tem um risco. Né? Ele também tem um risco dele. E quais são os riscos dele, os riscos de controle, se eu pensar naqueles bens móveis em estoque, gente? Vamos pensar agora. Por exemplo, se eu só faço, eu tenho controle prévio e concomitante, só que eu só faço inspeções anuais no estoque, ou seja, inspeções físicas no estoque. Meu risco inerente tá alto ou tá baixo? Tá alto, gente, porque aquele cara que rouba o SSD lá, que rouba o microchip lá, ele vai roubar o ano todo, você só vai pegar no final do ano, ainda que você diga que tem controle prévio e concomitante, mas o grau de atuação do controle interno é baixo, então o risco de controle é o quê? O risco de controle é o quê? Risco de controle está ligado a quê? A você não controlar direito. O risco de controle é alto ou é baixo? É alto. Pronto, gente. Amarrou bingo. Inspeções anuais nos estoques. O risco é alto. Agora tá, digamos, eu trabalho com. Eu controlo frota de navio. Pô, eu não preciso toda semana ir lá no cais, sei lá como que chama aquilo lá, acho que é cais mesmo, no porto lá, sei lá como é que fica, estaleiro, não sei o nome direito daquilo. Eu não preciso ir lá toda semana contar os navios que tem lá, pelo amor de Deus, né? Pô, não, cara, roubaram um navio ontem de noite, caramba, velho. Gente, oi, pois não. Pronto, também, também. Pois, perfeito, perfeito, perfeitíssimo. É isso, e isso a gente viu na parte anterior lá, no slide anterior, quando eu falei aqui, ó, controle físico e contábil incorreto. Né? Se eu tenho isso, meu risco inerente é alto. Tá, mas vamos lá. Entendeu aí, Sandra? Tá entendendo agora? Beleza, vamos para frente. Limita, pois não, pois não.
Do navio? Roubaram o navio aí no Rio de Janeiro? Não. Pelo amor de Deus. Ah, pois é. Pois é. Pois é. Tá igual? Pois é. Perfeito. Tranquilo, tá certo, tá certíssimo, tá certíssimo. E não é só aqui, gente, pelo amor de Deus, isso aqui são exemplificativos, não são exaustivos, não. Ou seja, depois você não vai chegar aí por aí dizendo que o Edson falou que para controlar bem de estoque, risco de controle são só esses três aqui, pelo amor de Deus, hein? Vai depender de cada instituição, do bem que você está controlando, tem N variáveis aí para você ponderar. Por isso que o auditor ganha bem e quem planeja auditoria ganha muito mais ainda por conta disso. E eu sempre digo, tem que, a princípio, o ponto inicial é conhecer a entidade. Mas vamos avançar. Limitação técnica na identificação dos bens. Tá. Se eu faço, tudo bem, eu não faço controle anual, eu faço controle diário, mas pô, eu trabalho lá numa empresa que monta robôs de última geração e tem lá o parafuso UKZY39 de titânio. Caramba, velho. Pô, aí eu olho pra mim, eu vejo aqueles parafusos assim, o cara me mostra lá, o técnico vem lá, me mostra. Aí eu olho aquela bexiga lá, eu falo, cara, pra mim essa porcaria aqui é tudo parafuso. Aí o cara fala, não, porque esse tem a cabeça octavada, tem a cabeça sextavada, tem rosca soberba, tem não sei o que, tem isso, tem aquilo. Pô, se eu não conheço aquele. E quanto custa um parafuso desse? Ah, um desse aqui, desse tamanho, quanto custa um parafuso desse? 10 centavos? O cara não, 15 mil reais esse parafuso aí, porque ele é de titânio, ele é o único que resiste ao impacto de não sei o que, e a temperatura do processador de não sei o que lá, se não derrete. 15 mil esse parafusinho. E quantos tem aqui? Ah, tem 250 parafusos desse aqui. Putz grilo, meu. E aí tá lá, eu vou lá controlar uma parada dessa e não tenho qualificação técnica para controlar esse bem. O risco de controle, gente, nesse caso é alto ou é baixo? É alto. É alto. Se eu estou controlando uma coisa que eu não tenho expertise para controlar. Então, das duas, uma. Ou eu me qualifico, ou contrato um profissional da área para ficar ali full time controlando essa parada, porque é muito dinheiro que está em jogo. Prestem atenção, eu estou sempre falando em dinheiro. Só um minuto. Preste atenção que eu estou sempre falando em dinheiro, estou sempre falando em impactos, porque isso vai ter um significado lá na frente. Pois não. Hum. Depende. Aí vai depender da estrutura que você tem. Se você tem condição de contratar um auditor, a pessoa que eu digo para controlar é o auditor, é o cara do controle. Se você tem condição de contratar um cara do controle interno para ficar full time controlando e acompanhando a saída de estoque, beleza para você, né? Mas nem sempre funciona assim. Muitas vezes o que acontece? Você tem que, num período X, você contrata alguém para fazer aquela validação. Mas nesses casos aí de segurança da informação, tecnologia, como é que chama? Inteligência artificial, hoje em dia já tem núcleos especializados só para controlar isso aí. É um controle interno específico para isso. Por quê? Porque é milhões. Se vaza informação daquela, eu fico pensando nesses laboratórios que estão desenvolvendo essas vacinas agora para a Covid. O controle quanto a isso aí deve ser imenso. O cara, eu acho que lá o cara ele deve entrar nu naquele negócio, coloca aquela roupa e ele sai nu de novo dali para não ter condição. Isso, pois é. Mas termo de confidencialidade foi feito para a gente quebrar, né? Porque o cara vai e. Os russos é quem bem sabem disso, né? Pois é. Mas é isso que eu tô. Só para vocês entenderem a complexidade da coisa. Ficou claro, Heloíse?
No- Pois é, aí tá, assim, mas aí que tá. E você se sentia segura? Você se sentia segura? Pois é, mas auditoria, não, mas a auditoria não funciona assim. Vai depender de quem é o cara que está lá. Por isso que eu estou dizendo, se o cara é um cara que está lá, designado para realizar esse suporte, essa consultoria para auditoria, é um apêndice da consultoria, da auditoria, e ele está ali para te dar esse suporte, parabéns. Agora, se o cara que está lá é o mesmo cara que distribui a peça, você tá entendendo? Pô, é a raposa que tá cuidando do galinheiro e tá doutrinando o dono da fazenda, porque nesse caso aí, oi? Tá. Pois não. Não, eu tô dando exemplos. Isso aí varia de instituição para instituição, né? Aí eu parto do princípiozinho lá da fazendinha de Alibaba, lá da prefeiturazinha de Alibaba, o prefeito mais honesto do país. Como eu penso em Microsoft, eu penso nesses laboratórios que desenvolvem tecnologias de última geração, nesse pessoal da Covid. A gente tem que pensar tudo isso, a gente tem que abstrair, e é o que eu sempre falo, parte do macro e vem para o micro. Né? A gente sempre tem que pensar grande, né? Ícaro, sonho de Ícaro, vou voar, tá? Mas e isso, se isso acontecesse? Ah, não, isso não vai acontecer nunca, tá? Não vai acontecer nesse momento, mas daqui a 20, 30 anos e tal, pode acontecer. Então a gente tem que abstrair realmente e ficar com a antena ligada. Vamos tocar o bonde. Hum, hum, tá. Pois é. Tá. Não, não tá lindo e maravilhoso não, Sandra. Teve? Hum. Pô, olha só que maravilha. Olha só que maravilha. Olha o quanto você já avançou. Você já está, os riscos inerentes, você já está com todos na mão, né? Ou seja, e é só pensar, gente, olha como é simples. Para cada risco inerente, tem que ter um risco de controle. Tem que ter, desculpa, para cada risco inerente, tem que ter um controle. Se não tem um controle, o risco inerente é alto e o risco de controle também é alto. Tá entendendo, Sandra? Então, nesse momento aí, se o seu risco inerente está alto e você não tem um controle efetivo, então seu risco de controle também é alto, porque o que é o risco de controle? O risco de controle, o risco de que uma distorção relevante possa ocorrer e não ser prevenida ou detectada e corrigida. Tá vendo como tá tudo amarrado? Não, esse sim. Isso. Para mitigar isso, você tem que implantar o controle para que o controle é um matando o outro. Você implanta o controle para o controle matar o inerente, ou baixar, ou deixar, como disse a nossa amiga Heloíse, a um nível residual aceitável. Outra coisa, extensão limitada dos procedimentos de auditoria. Tá, não, eu tenho um controle prévio concomitante, mas eu só olho os bens relevantes. Ah, tá. Eu vou ficar controlando chip de computador, parafuso e papel, resma de papel Chamex e não sei o quê. E
Pois é, olha lá nosso amigo Joãozinho lá, nosso amigo Joãozinho, aula 1, vocês receberam de graça um curso do Joãozinho lá, Joãozinho controlando só as notas fiscais de 1 milhão e tanto, e toma ele 30 mil todo mês lá, o cara só levando uma caixinha de azulejo, uma caixinha de rejunte cor-de-rosa para casa dele, 3 latas de tinta coral autolavável, lavável, não sei o quê, pois é, gente, aí extensão limitada nos procedimentos de auditoria, só olhar bens de valor elevado, né? Isso vem lá desde Al Capone. Al Capone ganhava dinheiro como? Vendendo bagatela. Ele não comprava, ele não roubava navio, não. Ele ia lá, ó. E isso acontece. Tráfico de droga no pacotinho, tudo. O nego ganha no giro, gente. Né? Tirando o cara lá da Bahia, lá, Gedel, que tava com 51 milhões numa caixa lá de papelão. Ô, gente, ninguém tira 151 milhões assim na tora, não. O nego tira R$ 500 por mês ou 500 por dia, a depender do tamanho do volume do giro, e vai ganhando. Então aí, ó, extensão limitada nos procedimentos de auditoria. Bom, amarrei, risco de. Nunca mais quero ter dúvida nisso. Risco inerente, risco de controle. Agora vou para o risco de detecção. Tá. Se o controle lá da entidade que eu vou é baixo, meu risco de detecção tá alto ou tá baixo? Num primeiro momento. Se, se eu vou lá visitar a prefeitura de Alibabá e lá o primo de Alibabá Fernandinho Beiramar que controla lá a parada lá. O meu risco de detecção tá alto ou tá baixo para ir olhar aquilo lá no primeiro momento? E por que tá alto? Não, porque ninguém trabalhou para mim. Ninguém trabalhou para mim prever. Uai, o risco de detecção, só um minuto. Risco de detecção é o auditor não descobrir o que ele tinha que descobrir, correto? Tá. Se alguém está controlando lá para mim de maneira efetiva, eu já vou pegar tudo mastigado. Então, meu espectro de análise vai diminuir. Por quê? Porque quanto maior o controle, menor minha amostra, não é isso? Pronto. Então, se eu vou analisar menos coisa, eu posso olhar com mais profundidade. Então, quanto maior o controle, menor o risco de detecção. Correto? Correto ou não? Gente, tá certo ou tá errado? Quanto maior o controle, menor o risco de detecção. Ou não? Não, gente. Pelo amor de Deus. O que é o risco de detecção? É eu não descobrir o que eu tenho que descobrir. Mas se já tem alguém descobrindo tudo para mim e fazendo bem feito, pois não? Ó, gente, olha, eu tô desde a primeira aula, desde a primeira atividade que o Valdeirson apresentou, eu tô achando que ele é algum auditor aí que alguém colocou ele na turma para tentar me desmoralizar. Não, esse cara é um cara infiltrado que falaram, não, falaram que esse cara, não, falaram que esse professor é bom, você vai lá para desmoralizar ele, você vai arrumar um ponto lá que ele vai errar e você vai colocar para todo mundo a falha dele, então toda vez que o Valdeir vai falar, eu já fico com medo aqui, me segurando na cadeira, eu falei, eita,
O capeta vem me buscar. Perfeito, Val. Hum, hum, hum. Mas tá aprendendo? Hum, hum. Beleza. Agora, Cristina, vamos ficar de olho nesse cara, hein, Cristina? Você que é meu anjo da guarda, vamos ficar de olho nesse cara aí. Eu tô achando que ele quer me derrubar, hein? É, não, o cara é ninja, o cara é ninja mesmo. Então, pessoal, voltando aqui, olha só, nesse momento aqui, deixa eu só finalizar então o risco de detecção, voltando aqui, retomando então. Então, quanto maior o controle, menor meu risco de detecção. Então eu volto aqui agora, ó. Agora aqui, ó, Sandra, ó. Quando eu falo que maior controle, menor o meu risco, que risco? Todos os riscos. Quanto eu mais controlo, qualquer risco que eu tenha é menor. Ok? E são os três riscos, e são riscos independentes, são riscos independentes e que serão devidamente mitigados quanto maior for o meu controle. Beleza, então agora vamos voltar para o risco de detecção. Segundo ponto, ou melhor, segundo ponto, terceiro ponto, na verdade, já mostrei que risco inerente é uma coisa, que risco de controle é outra coisa, e vou mostrar que risco de detecção é outra coisa. Depois vocês vão me dizer se pode existir ou não os três, ou se deve existir ou não os três, ou se existem efetivamente não ou não os três. Riscos de detecção. Tá? Aí tá ligado à atividade específica do auditor, a qualificação, a competência, ao zelo, a dedicação, a tudo aquilo que vem lá na NBCT, bem como no, como é que chama o documento que disciplina as atividades do auditor, que tem toda, não, todo profissional tem um, como chama? Não é regimento que fala, é o, hein? Não, não, o que rege a atividade do auditor, que a gente fala que o auditor tem que ser zeloso, tem que cumprir tudo, como tá lá no... Ah, esqueci. Não, código de ética, pronto. Então, tudo aquilo que está lá, que o auditor tem que ser atencioso, zeloso, educado, proativo, etc, etc. Então, o risco de detecção está ligado àquilo ali. Né? Aquilo ali, ou seja, ele pode ser o quê? Limitação técnica na identificação dos bens. Joãozinho Roda Presa, que é o chefe do almoxarifado lá, que é onde guarda os parafusos de titânio, ele não sabe nem o que é titânio, né? E aí vai o auditor, João sabe tudo, que também não sabe o que é parafuso de titânio. Para ele, parafuso é tudo igual e ele gosta daqueles coloridinhos, porque ele, da cor de ouro assim, que ele acha que é mais bonito. Então, você dá um de titânio para ele que custa 15 mil e dá um daquele que custa 10 centavos, escolhe um aí, qual você quer de amuleto da sorte? Eu quero esse prateadozinho que é mais bonitinho aqui. Ele não sabe, pô. Então, qual é o risco de detecção para um cara desse? É altíssimo, gente. Ele não conhece o trabalho dele. E vai embarcar junto com quem? Com o controle. Pô, se o controle de lá fosse bem feito, ele ia pegar o relatório do cara do controle, ia dar uma lida e ia falar: caramba, eu não sei nada, mas eu também não posso confiar nesse cara porque teve uma denúncia e tal. Eu vou chamar alguém experiente para olhar isso, né? Seria um ponto. Extens... Oi? Sim, 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 muito, muitíssimo. Extensão limitada nos procedimentos de auditoria. O mesmo caso lá do controle. Só olhar bens de valores elevados. Pô, isso aí pode causar um risco de detecção? Pode. Olha lá, Joãozinho. Joãozinho é um ícone disso aí. Técnicas de auditoria inadequada. Pô, eu cheguei lá como eu não entendo nada de caçamba de parafuso de titânio e nem de SSD, nem de protótipo de robô lá de última geração, nem sei dessas versões de Wii, não entendo nada disso. Eu gosto é de matar dragão na internet e passar e maratonar no Netflix. Já passei no concurso mesmo de auditor, agora que se exploda, né não? Já sou ninja mesmo que
Aí tá. Aí o cara vai lá, ao invés dele fazer a inspeção documental, ele chega lá e senta com o cara lá do almoxarifado. Senta aí. Com aquela pose toda, terno e não sei o que, cafezinho e tal. Tá, vou fazer umas perguntas para você. Como é que você controla a entrada e a saída? Aí o cara fala, quando entra é a entrada, quando sai é a saída. Ah, beleza, então, ok. E tá aí, de quando em quando você conta os, os estoques aí, você confere os estoques? Ah, uma vez por semana e tal. Beleza. Tá, você recebe as guias, confere as guias de todos os itens, você valida todos os itens, você confere a assinatura, confira. Pronto, parabéns. Seu estoque está perfeito então. Pronto, e vai embora, fala, eu que vou entrar nesse depósito cheio de poeira aí para rasgar caixa de parafuso para descobrir que parafuso é de titânio, eu mesmo não, sujar meu terno novinho, paguei 12 mil reais nesse terno aqui, mais 4 mil na gravata, vou entrar nesse pardieiro aí, não vou nada, eu vou perguntar, o cara tá dizendo que tá ok, para mim tá ok também. E se pica, vou pra praia agora de tarde, quando ele deveria ter tirado o terno dele, tirado a gravata e ido lá contar o quê? Fazer uma inspeção física e documental, cruzando com o inventário todo. E, gente, eu não estou brincando, não. Eu estou nessa brincadeira há mais de 20 anos. E isso acontece. E isso acontece. Vamos lá. Morreu aí, então. Os 3 pontos. Tem alguém com o microfone aberto aí, tá dando um retornozinho. Os 3 pontos. Os 3 pontos. Risco de. Risco inerente, risco de controle e risco de detecção. Bom, se tem alguma opinião controversa minha, para mim os 3 são diferentes e podem existir. Se ainda restou algum posicionamento controverso aí, que, pelo amor de Deus, me explique então se só existe um, se existe os 3 ou se agora está claro isso. Sandra, Heloíse, Juliana ainda está aí? Ariana. E aí, pessoal? Fechou? Fechou, né, então, né? Mais do que isso, gente, eu não consigo avançar, não. Agora eu desci lá no subsolo. Pois não. Mas a, mas a questão não é, no momento a gente não está entrando nesse mérito, porque ali você está entrando numa matriz. Eu não estou ponderando o risco ainda. Nós não chegamos lá, não falei em nenhum momento aqui em ponderação do risco. O que eu estou querendo que a gente entenda no momento porque para você ponderar um risco, primeiro você tem que identificar os vários tipos de risco. Ponderar já é outra coisa. Você pode fazer tudo isso sem ter que usar a matriz do TCU. Mas identificar os riscos, você tem que identificar por quê? Porque você só vai atuar no controle se você conhece o risco inerente, não é isso? Você só vai mitigar o risco inerente se você efetuar o controle. Você só vai efetuar o controle se você conhece o risco inerente. Você só vai mitigar o risco de controle se você conhece os controles que você emprega. E você só vai mitigar risco de detecção se você está qualificado para executar a atividade e se você tem controles eficientes para o quê? Para reduzir sua amostra, reduzir seu trabalho e você envidar esforços num trabalho mais de pesquisa e de detecção do que de manuseio de processos. Então, não é o momento, é isso que eu tenho falado contigo. Não quero nesse momento que a gente. Quem avançou, por exemplo, teve alguns que avançaram nisso, mas por quê? Porque eles já têm uma estrutura consolidada já, os riscos deles estão ponderados, não entra no mérito se certo ou errado, mas já é uma realidade deles lá. Então, beleza, se tá aquilo ali, tem conhecimento e me provou que está amarrado, um abraço, tranquilo. Agora, pra gente elaborar matriz, ponderar risco, sem a gente sequer identificar quais são os riscos,
Porque como é que eu vou saber se a ponderação está correta ou não, se você não me diz qual é o risco que você está ponderando? Tá entendendo, Luiz? É esse o ponto que a gente... Pronto, é isso, você só vai fazer isso. Você só vai fazer isso agora. Você pega agora cada questão daquela e abstrai. Você fala, tá, isso aqui é uma atividade. Se ninguém olhar, o que pode acontecer? Aí você coloca lá 3 riscos inerentes, 2 ou 1 se só tem um, se você só alcança um, tá, beleza. Os riscos inerentes são esses, tá. Aí eu precisaria controlar. Se eu não controlar direito, o que vai acontecer com meus riscos de controle? O que pode acontecer nos riscos de controle? Isso, isso e isso, tá. E como que isso vai impactar na detecção? Disso, disso e disso. Não deixa de ser uma matriz de achado. Não deixa de ser. Uhum. Bingo, bingo. É isso aí. Não, o nome pode dar chuchu, repolho, goiaba, o nome que quiser, porque cada entidade trata de um nome diferente, e é por isso que eu falo aqui, eu sempre falo nas aulas que eu não discuto jurisprudência e nem discuto doutrina, porque cada um puxa aí, eu disse até no outro debate, cada um puxa a sardinha pro lado que quer. Se for perguntar aqui, não, se o sistema tem que ter grau de risco, tem tudo, o sistema que eu vendo tem, obviamente que eu vou dizer que tem. O cara aqui lá, o outro lá, Bambambam, que diz que vende o sistema dele, que o dele ele ainda não implantou, ele vai dizer, eu acho isso desnecessário, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Então, doutrina, embora muitas vezes tenha um grau até justificável de análise e tal, mas muitas vezes também é tendenciosa. Café bom ou café ruim? A universidade lá de Oxford diz que mata, a de do Nepal diz que é uma maravilha tomar café. Tá, mas aí quem tá? Não, um porque é produtor de chá, o outro é porque só produz café. Então, quem está falando a verdade aí? Por isso que a gente tem que ter discernimento e abrir a mente para não digerir tudo aquilo, quer seja de TCU, quer seja de CGU, ser a matriz disso, ser a matriz daquilo. Peraí, o que isso está dizendo? De que forma isso efetivamente vai impactar no meu trabalho aqui? Tá? Mas é o TCU, gente, e daí que é o TCU? Muitas vezes o Zezinho da padaria está com controle que pode ser muito mais útil para você nesse momento do que a matriz de tridimensional do TCU. Então é isso que eu falo para vocês. Analise, implemente, se coloque no papel de quem vai executar para entender a coisa. Não é porque aí o cara fala, eu peguei esse acórdão do TCU. E daí? E daí que você pegou do TCU? Vamos ao fato concreto, aí você pega lá, quando você vai olhar, sequer o acórdão se aplica àquela situação. Aí o cara acha que porque chegou lá no TCU, copiou e colou alguma coisa, é do TCU. E daí, problema seu que perdeu o tempo lá, copiando coisa errada. Ok? Então isso é que tem que ficar claro. O nome que vai dar aí é o menos importante. O que eu quero é a materialização dessas coisas. Por quê? Depois lá para frente se vai usar, se não vai usar, se vai implementar de outra forma, se vai ponderar ou se não vai, parabéns para cada um. O que eu quero é que isso fique claro, que entenda que os riscos existem, são independentes e não excludentes e que podem ocorrer simultaneamente, ou não, como diz Caetano, ok? Vamos lá então. E agora eu fechei todos esses riscos aí eu cheguei lá naquela questãozinha do audita. É alto, é baixo, é o quê? Vai depender do quê? Do impacto que isso vai causar na gestão. E lá no audita, no maldita lá, ele tem lá dizendo o que é um risco baixo, o que é risco alto, o que é risco médio, é do impacto na gestão. E esse impacto na gestão, né, ele entra com materialidade, que é dinheiro, mas ele entra também com relevância, porque muitas vezes não tem um valor material, mas tem um valor histórico, cultural muito grande, tá? O cara tá com hieroglifo lá do ano de 3000 antes de Cristo, lá no museu desse. Aí o cara, quanto é avaliado isso? Não, nunca ninguém avaliou, não tem um valor assim de venal para isso, até porque ele não tá aqui para ser vendido. Aí chega um cara lá e rouba um negócio desse, né? Qual o impacto para aquele
para aquele museu ter perdido um hieroglifo de 3.000 anos. O impacto é altíssimo, embora a materialidade não seja, em tese. Ok? Então o impacto na gestão é justamente aquilo, pode nem ser financeiro, em termos financeiros muito alto. Digamos que você tem uma prefeitura lá no Amazonas, eu vi até uma reportagem, eu gosto de abstrair nessas coisas porque é importante, que tem lá no Amazonas, que tem uns professores lá que eles passam, que eles atravessam nadando, não sei se vocês chegaram a ver, eles nadam não sei quantos quilômetros, com os cadernos dos alunos e os livros, que toda semana eles levam e buscam, deixando atividade. Então eles pegam aqueles livros eles colocam numa boia, forram todo com plástico e nada não sei quantos metros, não sei quantos quilômetros lá, para poder levar aquilo nas costas. Nas costas, poxa. Aí digamos que nesses casos aí, a prefeitura lá, lá do fim do mundo na Amazônia lá, tem uma canoa. Ah, quanto custa uma canoa? R$ 150, está toda furada, toda colada com cola de madeira, extraída lá da natureza, com seringa, não sei o quê, mas só tem aquela, gente. Se roubarem aquela canoa para da prefeitura, o impacto na gestão é alto ou é baixo? Não, ele tem que atravessar um rio que tem piranha, por exemplo. Tá? O cara vai atravessar nadando? Não vai, ele só atravessa de canoa. Roubou aquela canoa que não vale nada, o impacto para a gestão é altíssimo, embora a canoa só custasse R$ 150 e ninguém quisesse comprar aquela canoa. Então é isso. Com base nos 3 riscos, é que a gente vai mensurar o risco de impacto para a gestão. Ou seja, tem a ver muito, quando você migra para a análise de entidade privada, com o quê? Com a continuidade da gestão. Qual o impacto que aquilo pode causar na continuidade, não só da gestão, mas nas atividades primordiais da gestão. Tá? Prefeitura lá de Alibaba só tem uma máquina de raio-x ou um tomógrafo lá, sei lá, uma máquina imprescindível, ou aquela que faz mamografia, que eu também não sei o nome. Só tem aquilo lá. Ah, não, aquilo está depreciado, mas é que tem, gente. Mamógrafo, pronto, aí falou o especialista aí. Se roubarem aquilo lá, quanto custa aquilo lá? Não, aquilo ali já está com valor residual, ela quebra, só quem conserta é seu Zezinho ali da mecânica, que ele chega ali, aí vai colocando um parafuso, vai adaptando aqui, mas é o que funciona para realizar aquele negócio lá. Qual o valor venal daquilo? Zero. Mas se quebrar aquilo ali, qual o impacto para a gestão lá? É altíssimo. Então, com base nos 3 riscos, inerente, de controle e de detecção, é que a gente vai verificar qual o risco de impacto na gestão. Por exemplo, se a gente deixar acontecer e se der errado, mesmo com todo, se não tiver controle nenhum, o que que acontece? Mas se tiver muito controle e mesmo assim der errado, qual o impacto na gestão? Qual o risco de impacto na gestão? O risco é alto, então. Se o risco de impacto na gestão é alto, o que que eu tenho que fazer? Ampliar todas as formas de controle que eu puder, quer seja prévio, concomitante ou a posteriori, para mitigar isso. Então, quando você está dizendo ali que aquele risco de impacto na gestão é alto, você não está mais se referindo aos riscos de auditoria, você está se referindo ao risco da continuidade do projeto ou da atividade dentro daquela entidade. Ficou claro esse último? Sandra? Pronto. Sandra foi lanchar. Cristina, hum, tá. Ficou tranquilo? Juliana, Daniele aí, Ariana. Ariana não falou nada hoje. Tá entendendo aí, Ariana? Hoje tá mais tranquilo? Pronto. Beleza, então. Pronto. Tá. Aí, ó, quando eu. Aqui, ó. Aí tá. Aí ainda. Isso aqui tá. Cadê? Impacto do risco na gestão. Tá. Tá. Tá, vamos lá, né? Porque eu comecei a falar do impacto do risco, mas eu nem traduzi ele. É o prejuízo que a entidade pode ter em virtude de subjugar os riscos de auditoria. Pronto. Foi o Joãozinho lá da. Aí a gente sempre fala lá do Joãozinho da aula 1. Ele só tava focando nos bens de valor elevado, mas lá na Secretaria de Educação. Oi? Mas lá na Secretaria.
lá na Secretaria de Educação, lá, que tudo lá é impresso por meio das impressoras que tem lá, não tem, eles não têm condição de adquirir livros, não tem previsão orçamentária para isso, então é tudo feito com os cartuchos de impressora. Então tem um giro muito alto na Secretaria Municipal. Então tá todo mundo controlando lá outros bens de maior relevância e só em um mês teve um desvio de mais de 200 cartuchos lá de impressora. Por quê? Porque só acontece inspeção anual naquele lugar, porque também só tem um auditor para cuidar de tudo, ele cuida da prefeitura, cuida das 50 escolas, cuida das autarquias, cuida das fundações, e aí o cara não dá conta. Ok? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente. Ah, tá. Então, basicamente é isso. Tem coisa ainda aqui. Nosso tempo já... Nossa, como eu tô falando demais hoje, mas é importante. Beleza. Gente, agora passamos para outro estágio. Definir meus riscos inerentes, definir meu risco de controle, ver minhas limitações que podem causar riscos de detecção. Agora, gente, que eu vou meter a mão na massa, eu tenho que dizer qual o procedimento de auditoria que eu vou aplicar para verificar a conformidade daquelas ações. Aí é que eu vou dizer se eu vou aplicar inspeção, observação, confirmação. Por exemplo, o cara fez indagação quando estava fazendo, quando a obrigação dele era fazer inspeção. Né? Então é aí agora, já defini os riscos, já vi o que eu tenho que ver, o que eu tenho que mitigar e de que forma eu vou avaliar lá na ponta se o cara está fazendo isso ou se não está. Através das técnicas de auditoria. Por isso que eu disse que para cada questão tem que ter os riscos e tem que ter as técnicas que vocês vão aplicar. Lá na frente, se vocês vão fazer de forma diferente, não tem problema. Mas isso não vai passar em branco, porque o cara vai ter que fazer. Ah, não, professor, lá a gente faz por escopo. Beleza, tá? Mas aqui a gente vai fazer questão por questão, mastigar isso, digerir até a gente estar com isso na ponta da língua. Se lá na frente a gente vai fazer ou não é outra questão. Mas aqui a gente vai sair sabendo fazer isso e bem feito. Tá? Aí eu chego no final aqui, acho que agora já é o último esse aqui, que é só um feedback quanto às cópias. Volto a falar. Eu não sou contra copiar nada, né? Mas cuidado com as cópias. Por exemplo, eu estou falando aqui, ó, usar matriz de risco versus probabilidade in natura é perigoso. Porque agora aqui, ó, depois que a gente já viu tudo isso aqui, qual a probabilidade? Qual a probabilidade de ocorrer na prefeitura A ou na prefeitura B? Depende. Você vai ter que parametrizar isso tudo de novo, porque depende. Vai depender do quê? Risco, quem mitiga risco, né? Controle, vai depender do controle lá. Então tá, essa tabela com essa estimativa de probabilidade se aplica àquela entidade? Ah, beleza, professor, se aplica, tá. Então você vai me provar que se aplica, porque até então, para mim é uma mera cópia que você não me provou, porque se quer você definir os riscos lá, como é que eu vou saber se sua probabilidade está certa ou não? Olha só como uma coisa vai puxando a outra. E a auditoria é sempre assim. Você pega um novelo, uma ponta do novelo, e você vai puxando aquilo ali, e você vai. Cara, quanto mais você puxa, mais informação você vai obtendo e vai correlacionando as coisas, tá? Ah, o cara tá me dizendo aqui, me apresenta uma matriz de risco, probabilidade, sem me mostrar os riscos, tá porreta. E de onde é que saiu essa ponderação? Quantos processos você avaliou para saber que a probabilidade tende a essa? Cadê sua linha de dispersão? Cadê seu índice de regressão linear para me mostrar que a curva tende a seguir essa conformidade aí? Porque aquelas ponderações que você faz ali, você está me dizendo o quê? Que de um escopo, de uma esfera, de uma análise que você fez, você pegou e o que foi se concentrando, você foi traçando a linha de tendência naquilo ali. Tá, mas onde é que está escrito isso? Se você pegou e apenas copiou do TCU, você não tem um trabalho embasado nisso, né? Você está pegando uma coisa que está pronta e que está aplicando aí no seu, que até então você não me provou, ok? A probabilidade é inversamente proporcional ao controle. Lembra que eu falei isso lá no começo? Então, como usar a mesma matriz em unidades diferentes? A menos que o enfoque e o objeto que você esteja aplicando aquela matriz seja, em algum momento, proporcional para todas as entidades. E o que é que o TCU utiliza aquela matriz para quase todas as entidades? Porque ele está avaliando ali impactos de gestão, ou seja,
tudo antes, ou seja, ceteris paribus, tudo mais constante, eu estou avaliando procedimentos de gestão. Aí beleza, procedimentos de gestão, no final das contas eu estou verificando o quê? Efetividade, eficiência, efetividade, mas em suma efetividade. Então tá, para avaliar efetividade, essa matriz eu posso aplicar em mais de uma. Agora, se eu vou aplicar em estoque, se eu vou aplicar em índices financeiros, se eu vou aplicar em conformidade de análise de balanço, não sei, eu tenho que provar que funciona. Posso usar? Claro que pode. Agora, desde que você me prove que tem correlação, tem pertinência em o que você está me apresentando e o meu escopo de trabalho, que até então não me provou, eu não vi, não sei se está certo, se está errado, não tenho nem como inferir. E no mais, é isso aí. Cristina se picou, ó. Pois não, gente, sou todo ouvidos agora. O que... Pois não. Hum, hum, hum. Tipo, uhum, uhum. Ó, funciona assim, Juliana. Trabalho de auditoria, como um todo, é uma história que você está apresentando para alguém. Então, vai depender de como você está me apresentando a história. Como eu falei, muita gente usou tabela do TCU, usou tabela do Tribunal de Contas de Goiás, do DF e tal. Eu olhei, vi a correlação, vi que a história está bonitinha. Beleza. Se vai ter efetividade ou não lá na frente, eu não estou fazendo essa análise agora. O que eu estou fazendo análise nesse momento no planejamento é se o que você está me apresentando como proposta de planejamento é factível para Edson. Eu estou trabalhando aqui como se fosse aquele cara que vai fazer o teste piloto. Você me deu o seu trabalho e eu, independente de mérito ou não, porque se você está planejando, subentende-se que você tem competência e você tem competência e expertise para aquilo, então eu vou seguir, até porque eu sou subordinado a isso. Então eu vou seguir. Só que para eu seguir, eu preciso ter segurança do que eu estou fazendo. Se eu não entendo o que você me propôs fazer, eu não sinto segurança, não vejo amarração, eu não vou desempenhar aquela atividade e vou dizer, olha, não vou desempenhar a atividade porque eu me sinto limitado ou impedido de realizar o trabalho porque eu não estou entendendo a sua diretriz. Então me mostre como é que você tem que você quer que eu faça isso. E na maioria dos trabalhos, o que está acontecendo é exatamente isso. Quando eu pego o trabalho que eu vou tentar implantar, eu não vejo correlação com as coisas, então eu não vou, jamais vou para campo com esse projeto, com esse planejamento, porque eu vou ter que devolver diária, vou ter que devolver passagem e ainda corro o risco de receber um processo administrativo. Tá entendendo? Então, se sua planilha aí ela tem uma estruturação diversa do que a gente está propondo, mas você consegue materializar todo o planejamento para que um auditor médio, né? Porque a gente sempre trabalha com um homem médio aqui, ou seja, aquele homem que tem um conhecimento razoável daquilo que vai fazer, né? Pegando lá do direito civil, um homem médio. Se ele pegar aquilo ali, ele vai conseguir entender e vai conseguir fazer. E por que a minha preocupação com isso? Porque no momento que vocês estão planejando, se der errado, gente, no final das coisas, a conta vai para você. Se não der certo lá no final, vai para você. Se você pegar um auditor experiente que não gosta de você, ele vai dizer que tá beleza, vai levar o trabalho para campo e lá no parágrafo de ênfase dele, nas limitações, na realização do trabalho de auditoria, ele vai descer o pau no planejamento e vai queimar seu filme bonitinho. Ok, Juliana? Então, hum, não.
Mas porque o certificado, no caso de. Porque vocês não fazem auditorias de conformidade nas subunidades e tal? Ah, tá. Mas aí o Tribunal de Contas do Estado lá, ele emite certificado para vocês, não emite? Uhum. Ah, tá. Entendi. Hum. Uhum. Sei. Tá. Entendi. Não, nesse caso aí, o certificado é um modelo bem simples. Eu não estou cobrando nada muito rebuscado, não. É uma folha dizendo que os procedimentos de auditoria foram realizados na unidade tal, no período de tal, e etc, e etc. E os procedimentos e a conformidade dos procedimentos de auditoria foram realizados com ou sem ressalvas. Pronto, só isso. Em resumo, não é- pronto, pois é tranquilo. Hum, tá. É. Beleza, é porque isso tá ligado ao regimento interno da entidade ou à lei que o criou quando é órgão público e tal, que diz se ele tem competência ou não para auditar as entidades subordinadas, porque muitas vezes ele não tem competência para auditar, mas ele responde solidariamente. Então, ele realiza o processo para se resguardar, mesmo sem ter a competência legal para realizar o procedimento de auditoria. Sandra está com a cara de alegria. Pois não, fica à vontade. Qual aquela por que fazer, aquilo ali, aquelas, né? Ah, perfeito. Não, tranquilo, fica à vontade. Hum, beleza. Como isso se dá, na verdade? Cada entidade tem a sua estrutura de relatório e tal, tem o seu modelo de relatório e, obviamente, deve ser seguido. Eu sou meio chato, acho que pouca gente percebeu, mas eu sou chato em organização, em muita coisa. Então eu sempre primo assim pela qualidade, né? E não fica legal um relatório de um órgão de controle com aquele negócio. O que fazer? Por que fazer? Tá parecendo que é pré-projeto de monografia, né? Pô, aí isso vai para um juiz ou vai para um ministro, acaba no TCU ou lá no Tribunal de Contas da União mesmo, aí o cara pega aquele negócio, aí já olha de lado, pelo amor de Deus, velho. Depois de 40 anos eu vou corrigir monografia, fica difícil, né? Então é só mesmo assim, é um feedback no que se refere à qualidade, mas errado em si não está não, desde que esteja devidamente estruturado, errado não está. Tranquilo? Não entendi, desculpa, cortou. Tá. Não, lá na metodologia é interessante que você deixe o risco dizendo o quê? Caracterizando o que é o risco, né?
Para quê? Porque se cai na mão de um juiz, por exemplo, ele não tem que ir para o Wikipédia lá, pesquisar o que é risco de detecção, o que é risco inerente. Está lá no documento. Na questão, você identifica o risco inerente, o risco de controle e o risco de detecção e as formas que você vai mitigá-lo. Sandra, você está triste? Tá triste, Sandra? Por quê? Ah, mas o foco é esse mesmo, é organização e construção do conhecimento e da argumentação lógica. Porque se você começa a desenvolver isso aí, você vai ver que lá na frente você não vai ter dificuldade mais para estruturar nada. E a sua visão periférica assim triplica. Quando você bate o olho no negócio assim, ó, você consegue detectar, você não vai ter dificuldade para redigir, você não vai ter dificuldade para organizar, para estruturar nada. Mas isso a gente só adquire com a prática. Mas a gente tem que começar. Ou cedo ou tarde a gente tem que começar. Beleza, Sandra? Pô, começou minha novela, gente. Não, o que mais importante, o mais interessante é que eu estava achando aí de vocês, é que vocês estão calculando os riscos, a ponderação dos riscos, sem ter identificado os riscos. Eu falei, aí, mas como é que está calculando o risco, a ponderação se você não sabe qual é o risco? Se você, quer dizer, não sabe, vírgula, você não me apresenta, você pode até ter na sua cabeça, mas você não formalizou ali o risco. Como é que eu vou saber se você está ponderando certo ou errado? Hum. Não, tô brincando, eu já tô vendo aí na sua televisão aí o Fiuk aí, ó. Sandra, vamos lá, Ariane, Daniele, Juliane, Valdeir, que são meu infiltrado. Sim, pode, pode. Muitas vezes você segregou em questões, mas em termos de controle, o tipo de procedimento é um controle só para todas as questões, um tipo de procedimento de controle. Tá entendendo, Sandra? Seu trabalho, Sandra, tá organizadozinho, só tá faltando você padronizar isso aí. E outra coisa, dê uma revisada lá nas suas técnicas de auditoria lá, porque você tá me inventando uma lá que não existe não, hein? Não, 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 não. Você colocou lá, tem uma lá que você colocou técnica de auditoria, constatação. A outra você colocou lá operacional. Não, dá uma revisada nisso lá, não sei se ficou claro lá. Isso. Posso encerrar então, gente? Pô, aí a aula que era 30 minutos durou 2 horas de novo. Aí vocês vão matar a gente. Liberado então? Que bom. Pronto. Beleza então. Alguém mais quer se manifestar? Tchau, gente. Boa sorte aí, obrigado. Fiquem com Deus. Valeu, fiquem com Deus. Tchau. Valeu, Valdeix, obrigado. Tchau, tchau.